Quero cumprimentar nosso nobre vereador Marcos da Rosa, demais membros dessa mesa, senhores vereadores, que assistem esse plenário, que assistem em casa, boa tarde. Para falar em uma boa tarde, como está bonito o nosso tempo hoje. Hoje de manhã, altas ruas também já começaram, com a devida chuva forte, começaram já as bocas de lobo também entupidas e começaram a correr nas ruas. Mas em especial também quero cumprimentar as acadêmicas que estão nesta casa hoje, e lhe dizer, já que estamos no mês de março, Março Roxo, quero fazer a minha parte. Tenho um grande amigo que tem uma neta com epilepsia. Esse assunto é muito importante, que não pode ter bandeira. Temos de divulgar, principalmente as pessoas que vão prestar ajuda. E para mostrar um pouquinho como a melhor forma de ajudar uma pessoa com epilepsia, eu gostaria de mostrar um vídeo, que as pessoas se conscientizem e vejam como é a melhor forma aí. Você sabe como agir se alguma pessoa sofre uma convulsão do seu lado? Na tentativa de ajudar, muitas pessoas cometem erros que podem piorar o quadro. Portanto, hoje vamos acompanhar uma simulação e aprender com as dicas do médico. Nós encontramos o André, que estava nas suas atividades habituais e subitamente iniciou uma crise convulsiva, uma crise epilética, caracterizada pela rigidez muscular e pelos abalos musculares. Essas convulsões acontecem quando o cérebro tem atividades elétricas desorganizadas. A descarga faz com que o corpo realize movimentos musculares involuntários. Em alguns casos, pode causar a perda de consciência. Primeira medida, protegê-lo. Então nós vamos tirar os objetos e pessoas que estejam ao redor e vamos levá-lo ao solo para evitar um trauma ou um acidente. Sempre protegendo a nuca. Percebemos que a crise já está cessando, mas a segunda coisa para protegê-lo é evitar a aspiração. Você sabe como agir se alguma pessoa sofre uma convulsão do seu lado? Na tentativa de ajudar, muitas pessoas cometem erros que podem piorar o quadro. Portanto, hoje vamos acompanhar uma simulação e aprender com as dicas do médico. Nós encontramos o André, que estava nas suas atividades habituais e subitamente iniciou uma crise convulsiva, uma crise epilética, caracterizada pela rigidez muscular e pelos abalos musculares. Essas convulsões acontecem quando o cérebro tem atividades elétricas desorganizadas. A descarga faz com que o corpo realize movimentos musculares involuntários. Em alguns casos, pode causar a perda de consciência. Primeira medida, protegê-lo. Então nós vamos tirar os objetos e pessoas que estejam ao redor e vamos levá-lo ao solo para evitar um trauma ou um acidente. Sempre protegendo a nuca. Percebemos que a crise já está cessando, mas a segunda coisa para protegê-lo é evitar a aspiração. Então vamos virá-lo sobre a sua mão, vamos tirar todos os objetos que possam atrapalhar, vestuários inclusive, e vamos deixá-lo nessa posição, observando a recuperação da consciência e a sua respiração. Quando a pessoa está em crise, ela pode engolir líquidos, como vômitos ou saliva, pelas vias respiratórias e entupir o local, causando falta de oxigênio. Se a quantidade de conteúdo for significativa, pode levar o paciente à morte. E a terceira ajuda sempre é chamar ajuda médica, para que um atendimento especializado venha fazer o diagnóstico correto da situação e a conduta mais apropriada. Se foi um acidente vascular cerebral, uma infecção, um trauma, um sangramento, uma intoxicação, isto é, se a causa de base não for removida e tratada, a pessoa ainda continua com ameaça à vida. A crise convulsiva é diferente de um desmaio. O tempo que a vítima demora a retomar a consciência deve ser bem observado. A crise convulsiva é diferente de um desmaio, é diferente de uma síncope. A síncope, a pessoa quando desmaia, em geral é um problema relacionado à pressão ou um problema cardíaco, a pessoa recupera a consciência segundos após ter caído ao chão. Na convulsão demora um pouco mais, pode demorar alguns minutos. Então daí a importância, após a crise ter cessado, isto é, após a pessoa ter tido os abalos dos grupamentos musculares, ela ainda ficar ao lado dessa vítima, porque essa vítima ainda está sob risco de aspiração, principalmente porque ainda não recuperou completamente o nível de consciência. Na tentativa de ajudar, muitos erros são cometidos.
Por isso, lembre-se, não tente conter os abalos, não dê medicamentos e não coloque a sua mão na boca da vítima. Às vezes a pessoa tem a boa intenção de querer evitar o engasgamento com a própria língua, etc. Isso não deve ser feito durante a crise. Primeiro que você pode obstruir ainda mais, colocando ou seu dedo ou outro objeto na boca. E segundo que a vítima pode, inconscientemente, lógico, morder o seu dedo e fazer um machucado significativo. Para saber mais sobre saúde e bem-estar, acesse minhavida.com.br. Bom, presidente, que eu tenho a certeza que aqui na TV Legislativa não deu de escutar muito bem, mas as pessoas interessadas em casa deu de entender de que forma poder ajudar essas pessoas. Elas não são culpadas da doença delas, mas sim, esse vídeo foi serviu para mostrar de que maneira poder contribuir para quando as pessoas entram nesse problema, que esteja a melhor forma de poder colaborar com essas pessoas. Obrigado. E as pessoas em casa, acho que deu de entender melhor um pouquinho pelo som, né, pelas imagens, a maneira correta de ajudar.